Bem-vindos ao Historizando! Gente, tô aqui em live na Twitch com a minha gangue, né? A gente faz live todos os dias a partir das 17 horas, lives de estudo, de concentração, e toda terça-feira a gente tá fazendo leituras comentadas e aí eu vou postar aqui no YouTube também, tá? Pra gente discutir. O assunto de hoje, infelizmente, é bem polêmico, né? Não deveria ser, mas é bem polêmico, que é sobre a questão de professor ser ou não doutrinador. Então a gente vai dar uma lida num texto do Café História que eu vou deixar na descrição aqui abaixo, tá bom? Então vamos começar a leitura e a gente vai discutir. O chat está aqui comigo e você também é bem-vindo, bem-vinda para discutir também. Vamos lá! Professores e professoras de história são mesmo doutrinadores? A acusação é infundada e revela desconhecimento não só do processo de ensino-aprendizagem, como também do conhecimento histórico. Esse texto do Bruno Leal e do Newton Mullet. Será que tem mullets? Tá. O reino de Kush foi um antigo reino africano fundado em 1000 a.C. Ele estava localizado ao sul do Egito, em uma região que se chamava Núbia e que hoje corresponde ao Sudão. Essa sociedade africana se tornou tão importante que, em certo ponto de sua história, chegou a dominar o Egito. Certa vez, durante uma aula sobre esse reino, perguntei à turma se haveria alguma relação, legado ou aprendizado que nós pudéssemos ter em nosso presente com o reino de Kush. Ao fazer isso, minha intenção era problematizar o processo colonizador europeu na África e na Ásia do século XIX, bem como os efeitos terríveis desse processo para os povos daqueles continentes até hoje. O exercício foi muito produtivo. Durante a conversa, exploramos a questão do racismo estrutural, a nossa visão de um Egito majoritariamente branco e da violência no Brasil contemporâneo contra os negros e suas expressões religiosas e culturais. Então, observem o link que ele já faz. Ele pega lá o reino de Kush, lá da África, bem uma questão que ele fala aqui, no ano 1000 antes de Cristo, então na antiguidade. E ele traz para o hoje e ele consegue pegar, fazer esse link, essa conexão e trazer até mesmo para o Brasil contemporâneo as discussões. A parte mais rica dessa aula que ele deu é justamente isso. Um bom professor de história é aquele, ou uma boa professora de história, que consegue fazer esse tipo de conexão, né? Porque você aprender, entender, compreender a história não é você aprender um fato, né? Mas é você saber conectar esses fatos. A história serve para isso. A história não serve para, eu sei que a independência foi em 7 de setembro de 1822. Tá, o que isso muda na sua vida? Nada, né? Já dou esse spoiler, nada. Mas você compreendeu o processo da independência, como é que funciona, compreendeu o contexto, por que foi naquele dia, o que aconteceu naquele dia, etc, etc, etc. Aí sim. Mas vamos lá, ó. Aí ele começou a falar da aula. Dias depois dessa aula, fiquei sabendo que o familiar de uns alunos havia nos criticado em uma rede social. Segundo seu entendimento, eu estaria extrapolando nosso papel como professor e doutrinando a turma, gente. A pessoa acreditava que a reflexão sobre o reino de Kush era um modo de criar acirramentos políticos e tomar partido, mas de que ou de quem, além de minimizar a importância dos brancos na construção da nossa sociedade. Logo, eu estaria doutrinando os estudantes, pois estaria realizando uma interpretação e não uma descrição dos fatos do passado, livre de elementos ideológicos, como ela acreditava que deveria ser uma aula. É muito louco, né? Porque as pessoas que falam que a gente doutrina as outras é justamente aquelas pessoas que defendem um viés específico. Porque assim, se a pessoa fala que dar importância
que colocar um olhar e dar importância, por exemplo, à questão negra, é você colocar de lado os brancos, coisa que isso não é verdade, ela tá defendendo uma outra coisa, entendeu? Essa pessoa não percebe isso. Que loucura é essa? Eu aqui escutando e me deparo com isso. É gente branca que se acha. Sim, amigo, nada é ideológico, confia. Aham. Pois é, gente, é umas coisas. Mas vamos lá. Esse acontecimento não é incomum, pois é. Gente, vocês não sabem o que eu já enfrentei. Ao longo do texto eu vou contando. Infelizmente, a acusação de que professores e professoras de história doutrinam suas turmas se tornou muito frequente nos últimos anos. Mas e aí os docentes estão realmente se valendo de seu lugar de sala de aula para doutrinar suas turmas? A resposta é não, e vamos tentar a partir de agora explicar por que isso não é nem um pouco verdade. Então vamos lá. Em primeiro lugar, faz parte do currículo escolar de História explicar aos alunos o que são doutrinas. Mas o que são doutrinas? De acordo com os principais dicionários, uma doutrina consiste em um conjunto coerente de ideias de um sistema filosófico, político, religioso ou econômico a serem transmitidas ou ensinadas. Ou seja, doutrina nada mais é do que um corpo de ideias. Cada doutrina tem uma interpretação das coisas, seja no âmbito político, religioso e econômico, etc. E a história das sociedades está cheia de doutrinas. Não é possível conhecer uma sociedade do passado sem passar pelas doutrinas que a nortearam. Portanto, a aula de história deve ensinar doutrinas diversas e, se o faz, é porque há no mundo inúmeros sistemas de pensamentos e formas de entender a realidade. Perfeito. Gente, é o seguinte, tem como você compreender uma sociedade, um lugar, uma região, sem entender os pensamentos daquela galera? Sem entender a lógica que aquela galera pensa, como que ela trata, como se relacionam? Não tem como. Então, assim, não é que a gente doutrina, a gente mostra quais são essas doutrinas, quais são esses pensamentos, né? Então, assim, eu não estou doutrinando, mas quando eu falo, o pensamento de um colonizador é a doutrina dele, é o que ele pensa, é o que ele imagina, é como ele vê a sociedade. Então, por exemplo, eu acho que o exemplo mais fácil de demonstrar é esse, que todo mundo aqui estuda isso. Quando a gente estuda o descobrimento da América, o próprio fato de chamar de descobrimento já é um olhar sobre aquilo, né? Já é um viés sobre aquilo. Então, por exemplo, tem gente que se irrita se eu não falo descobrimento e eu estou doutrinando os alunos. Na verdade, são vieses, são formas de enxergar aquilo, né? Então, tem o lado do colonizador e o lado do colonizado, daquele que sofreu as consequências daquilo. Então, quando, por exemplo, Cristóvão Colombo chegou aqui e ele observou, né, os nativos que estavam na América, ele teve um olhar que, baseado em doutrinas que ele, né, seguiu, foi educado e etc., para interpretar aquele mundo. Agora, só o Colombo teve aquele olhar, não só o Colombo, né? Os europeus tiveram aquele olhar, mas os nativos têm outro olhar sobre a vida deles, entre outras coisas. Então, assim, não é algo tão simples assim, né? De se interpretar. Apesar disso, o ensino de história no Brasil e em vários outros países nem sempre conseguiu apresentar muito bem aos estudantes da disciplina a diversidade de doutrinas que caracterizaram as sociedades do passado. Por muito tempo, o ensino de história privilegiou doutrinas e visões de mundo marcadamente europeias. Tchadam! É engraçado, né? Ninguém reclama, por exemplo, que basicamente todo o nosso conteúdo de história geral é sobre a Europa. Ninguém reclama que a gente está doutrinando quando a gente está falando de Europa. Já pararam para pensar nisso? Silenciando sobre doutrinas de outros povos e culturas.
Vale dizer, por exemplo, que durante muito tempo as aulas de história não discutiam a cultura e as doutrinas religiosas de matriz africana, dedicando-se quase exclusivamente às religiões e doutrinas grega, romana e cristã. E ninguém pergunta isso, né? Agora, se um professor traz uma discussão falando de racismo estrutural, doutrinador. Isso acontecia porque a aula de história era afetada por uma visão de mundo específica, o do agente colonizador europeu. Durante séculos, o Brasil foi colonizado por uma nação europeia, e isso deixou marcas profundas em nossa sociedade, a começar pela forma como entendemos a história. Acostumamos-nos, por exemplo, a ver os povos africanos e indígenas como os povos atrasados, passivos, sem protagonismo, enquanto que os povos europeus seriam aqueles que fizeram a humanidade realmente avançar, produzindo uma cultura universal. Só que essa cultura universal, na real, é jogar na cara a cultura europeia para todo mundo e forçar a goela abaixo, literalmente. A gente, qualquer período histórico que a gente estuda com essa questão da interferência europeia, é forçar a goela abaixo a cultura europeia, o eurocentrismo, né? Até nos próprios estudos, né, gente? O fato da gente na escola estudar reforma protestante, mas não estudar de onde veio as religiões de matriz africana, já nos diz muito, né, sobre isso. Entende? Então, vamos lá. Há algumas décadas, essa forma de escrever a história mudou, graças. Historiadores e historiadoras em todo o mundo passaram a estudar, pesquisar e escrever muito mais sobre outros povos e culturas, e recentemente essa nova história, muito mais plural e representativa, chegou ainda que timidamente aos livros didáticos. Acontece que, como toda mudança, gerou desconforto. Então, as pessoas que estão reclamando, né, disso, dessa doutrinação, elas na verdade não conseguem enxergar que o que a gente está fazendo é ampliando o conhecimento da pessoa e não reduzindo. Porque quando a pessoa acha que a gente está doutrinando, é que a gente pega uma linha específica, uma doutrina específica e enfia na cabeça do menino, né? Só que na real o que está acontecendo é justamente o inverso. A gente está ampliando o viés, a cabeça, os conhecimentos das pessoas. Porque quando a gente traz não só a história europeia, que está lá enraizada no currículo, não foi tirada, foi acrescentada as coisas. Mas quando a gente consegue pegar essa história europeia e colocar outros olhares nessa história, como eu disse, por exemplo, aqui, ao invés do olhar só do Cristóvão Colombo, pegar o olhar do nativo, pegar o olhar do colono, pegar o olhar do escravizado, de negros e negras que vieram compulsoriamente para cá, por exemplo, enfim, pegar toda essa diversidade, a gente está ampliando, a gente está aumentando e não diminuindo, reduzindo. Sim, são coisas para você pensar sobre. Exato! Então você está incluindo, você não está excluindo, você está incluindo mais coisas. E não colocando um viés, uma coisa, você tem que pensar assim, né? Algumas pessoas entenderam que falar, por exemplo, de religiões de matriz africana era o mesmo que diminuir a importância de religião cristã. É louco, né? Porque as pessoas entendem isso, mas se eu não falar da religião de matriz africana, tudo bem. Se eu falar também dela, eu estou diminuindo as outras. Mas se eu não falar dela, o que eu faço, gente? Eu invisibilizo, né? Então, olha que louco. Ou ainda que explorar a história dos povos da Ásia e os seus efeitos ao longo do tempo era o mesmo que ignorar a cultura europeia. Gente, mais da metade de um livro didático é cultura europeia. Mais da metade. Mais da metade. Fora as interferências da cultura europeia na nossa, né? Ao longo da nossa história. O professor, ao fazer isso, estaria doutrinando as suas turmas. Olha que louco. Ensinar novas formas, ensinar, não diria nem novos pontos, mas novos locais,
novas culturas, é doutrinar alguém, acrescentar. Tem coisas que são complicadas até de argumentar, porque deveria ser tão óbvio que não é o que está acontecendo. Exatamente. Bem mais da metade é europeia, né? Ora, nada mais equivocado do que esse pensamento. O que essa nova história fez foi corrigir um enorme erro nas narrativas que eram ensinadas aos alunos e alunas. Trouxe diálogo e múltiplos olhares para a sala de aula, tornando o ensino de história muito mais interessante e próximo da realidade. Não há nada de doutrinação nisso. Gente, olha só. Pensa comigo. A história que era ensinada, né, que hoje nós, professores, professoras, historiadores, estamos cada vez mais, né, aos poucos tentando mudar isso, era uma história de pessoas brancas, europeias e ricas. Me diz quem dentro de uma sala de aula que eu vou dar aula aqui no Brasil é branco, rico e europeu? Europeu. Ai, eu sou descendente de... Não. Você não é europeu. Me diz quem? Quem? É branco, homem e europeu. E rico. Branco, homem, europeu, rico. Rico. Quem dentro da sala de aula? E aí quando eu começo a ensinar história de mulheres, história de pessoas negras, eu tô incluindo essas pessoas na própria história. E isso é doutrinar? Cara, antes que era o oposto, antes que era uma doutrinação do caramba. Você falava basicamente menos 100% dos alunos. Pois é, você basicamente falava para todo mundo, ó, a história, vocês na história não significam nada. Meu tataravô italiano não é você, não é mesmo? Então assim, é importante contar a história do homem branco, rico, europeu? É, mas é só dela que eu vou contar? Não! Gente, vocês precisam ver o quanto as pessoas se incomodaram quando eu falei que a Leopoldina, né, que é a mulher do Dom Pedro I, teve um papel relevante na independência do Brasil. As pessoas não conseguiam aceitar. Ah, porque tudo bem o Dom Pedro ser o protagonista, tá lá em todos os quadros, em todas as pinturas, etc, etc. Mas falou que uma mulher teve um papel relevante, não pode. Isso é só um pequeniníssimo exemplo, né? Um pequeniníssimo exemplo. Que são diversos os exemplos. Mas assim, é importante isso dentro da educação. Das pessoas se sentirem incluídas, das crianças se sentirem incluídas, sabe? É muito importante. Vamos lá. Não há como recuperar o passado como ele realmente foi. Isso, inclusive, a gente discutiu na semana passada. Em segundo lugar, não é possível apenas descrever os fatos do passado, tal como ocorreram. Os historiadores falam sobre o passado, mas não o conseguem reproduzir. Gente, não tem como. Vou pegar lá 7 de setembro de 1822, que é a independência. Nenhum historiador, historiadora, pesquisador, por mais foda que seja, ele nunca vai falar para você, foi exatamente assim que aconteceu. Isso não vai acontecer. O que passou, passou. O que passou, passou. Como o ditado diz. A priori, não existe um fato histórico. São os historiadores, ao escreverem sobre o passado, que determinam o que será um fato histórico e o que não é fato histórico. Olha a responsabilidade que o historiador tem. E o povo acha que é só opinião. Olha a responsabilidade. Mas calma, isso não quer dizer que o historiador seja um ficcionista, que a gente vai inventar, né? O que estamos dizendo é que o tempo passado é sempre mediado por esse historiador, que é uma pessoa carregada de subjetividades, métodos que podem ser diferentes e ideologias. Então, tô lá, eu, Tati, historiadora. Não tem como eu simplesmente tirar tudo que é meu, de Tatiana, né? Da minha cabeça, para simplesmente, não, tá na hora de escrever aqui com relação à história. E só imparcialidade não existe. Ser humano não é imparcial, nenhum. Então todo mundo doutrinador. Não. A gente tem responsabilidades.
A gente simplesmente não, porque eu acho que esse cara aqui foi um filho da mãe, então eu só vou escrever mal dele. Não. Isso quem faz é esse povo que fala que a gente que é doutrinador, coloca um bando de dinheiro nos documentários e cursos por aí que tem, que eu não posso falar o nome, que inclusive diz que esse povo até processa, né? Esse povo tem tanto dinheiro que processa os historiadores que falam mal deles. Um tal de BP, sabe? Um tal de Brasil P, enfia um monte de dinheiro lá para isso, né? Para fazer exatamente isso que a gente não faz. Mas enfim. Mesmo narrativas que parecem ser puramente descritivas possuem intervenção do historiador. Afinal de contas, ele poderia ter escolhido determinados eventos ao invés de outros. Exatamente isso. Gente, quem será, né? Gente, se eu escolho falar de A e não de B, eu já tô tendo um viés aí em cima. Ah, mas você só deu uma descrição. Não interessa. Não interessa. Eu escolhi A, eu não escolhi B. Se eu escolhi A e não B, eu já tô tendo, entendeu? Eles fazem o quê? Um bando de rico, metido a besta, pega muito dinheiro e faz uns documentários, uns cursos horrorosos, colocando o oposto do que a gente ensina, o que a gente pesquisa, porque a gente é doutrinador e eles não, entendeu? Eles estão certos. Então, ditadura? Que ditadura? Não teve umas coisas assim, sabe? Bem absurdas mesmo. Eu fiquei sabendo que fizeram um só de feminismo, eu fico imaginando a escória que deve ser, mas enfim. Enfim. Vamos continuar, senão o nível de nervos vai aumentar. No final do século XIX, muitos historiadores acreditavam que poderiam realmente descrever o passado exatamente como ele foi. Mas ao longo do século XX, os historiadores abandonaram essa visão ingênua da profissão. Então, quando falamos de história, falamos de um conhecimento sobre o passado que é sempre mediado, ou ainda de uma narrativa que obedece a uma determinada visão de mundo. Assumir isso não equivale a assumir qualquer tipo de doutrinação por parte do professor, mas que a história é feita por pessoas e que pessoas não estão alheias ao mundo ao seu redor. Alô, acorda! Assim como professores de biologia possuem diferentes visões sobre a vida e arquitetos possuem diferentes visões sobre como as cidades devem ser construídas, claro, né? É muito engraçado, né? A gente tem que ter, mas o resto não. Aqueles que acusam professores de história de doutrinação continuam acreditando, como alguns historiadores do 19, que é possível escrever a história como ela realmente aconteceu. Em outras palavras, acreditam que existe uma forma de ir ao passado e produzir sobre ele uma narrativa que seja puramente descritiva, sem qualquer tipo de mediação, sem qualquer interferência na natureza política ou ideológica, quase como um computador. Mas mesmo o mais potente dos computadores seria incapaz de produzir uma história livre de algum tipo de lente, pois esse computador precisaria ter em seu banco de dados uma série de fatos históricos. E fatos históricos, como já vimos, não nascem assim. Eles precisam ser, assim, considerados por alguém com todas as suas preferências e visões de mundo. Então, para um fato histórico ser fato histórico, alguém considerou aquilo como fato histórico. Se alguém considerou aquilo como fato histórico e não outra coisa, você já está tendo essa lente, você está tendo esse olhar. Gente, humanas, para quem pensa que humanas é fácil, kkkk. Durkheim provavelmente, Comte, são os positivistas, tá? Sim, são os positivistas, tanto que o Marx adentrou em atrito com a teoria dele por isso. É ele mesmo, fatos, amigo, fatos. É o positivismo, sim, tá? Então vamos lá. Tá acabando. A história é uma ciência especializada em estudar o passado. Gente, eu tô gostando dessas discussões porque as duas, tanto da semana passada, quem quiser, eu vou deixar o link depois do vídeo da discussão da semana passada, quem não viu, quanto essa, caiu exatamente na mesma coisa, no que é a história e na importância do estudo da história e como estudar história não tem como ser imparcial. Mas da mesma forma, tem uma responsabilidade muito grande aí.
E aí as pessoas que nos acusam de doutrinadoras são justamente elas que não têm responsabilidade com o conhecimento histórico. A história é uma ciência especializada em estudar o passado e a realidade em geral. Ela cria interpretações e, ao fazer isso, permite que os estudantes e as pessoas em geral possam pensar sobre o que ocorreu no passado e, ao mesmo tempo, sobre o que ocorre no presente. O passado não é acessível por uma máquina fotográfica que retrataria com precisão tudo o que ocorreu. Ele é uma fonte de onde criamos interpretações que nos ajudam a entender a nós mesmos. Ó, bonita aqui, hein? O passado não é acessível por uma máquina que retrataria com precisão tudo que ocorreu. E nenhuma máquina retrataria, tá? Porque quando você tira uma foto, você também está escolhendo. Se eu tiro uma foto aqui e não aqui, eu escolhi mostrar isso aqui e não o redor. Até a máquina não é precisa. Ele é uma fonte de onde criamos interpretações que nos ajudam a entender nós mesmos. Maravilhoso. Vou tatuar isso aqui. Por exemplo, se pensarmos sobre o passado na medicina ocidental, conseguiremos entender como, num processo de autocrítica constante, a pesquisa permitiu que pudéssemos compreender como mulheres foram vistas pelos discursos médicos como um ser que deveria ser controlado e muitas vezes internadas em hospitais psiquiátricos. Sabiam disso? Saber interpretar esse passado permitirá aos estudantes que olhem não apenas para a história da ciência, mas para si e para a relação que eles estabelecem com as mulheres. A ideia, portanto, é aprender para construir futuros melhores do que o nosso presente. Quem sabe um futuro sem feminicídios. Amém. Tá entendendo a lógica e tá entendendo a importância e de como precisa levar a sério o estudo historiográfico, o estudo da história? Em terceiro lugar, tábulas rasas? Em terceiro lugar, precisamos considerar que os estudantes não são tábulas rasas. Sim, incapazes de dialogar, de ter opinião e elaborar crítica. É muito engraçado como os pais e mães que acusam professores de fazer isso, eles subestimam os próprios filhos e subestimam a própria criação que eles dão aos filhos. Porque a partir do momento que você acusa um professor ou uma professora de doutrinador, você está falando que o seu filho ele vai aceitar e engolir tudo que ele vai ouvir. Que se a gente está educando mal os seus filhos, na real é você que está educando mal. Você está mandando ele acreditar em literalmente tudo que qualquer um possa falar para ele? E tipo assim, você está descartando que o seu filho possa ter opiniões e que não necessariamente essas opiniões vão vir da gente, mas pode vir dos pais e das mães? Eu tenho muito claro isso, porque assim, a minha visão política, quando eu era pré-adolescente, adolescente, ela veio muito dos meus pais antes de eu entrar na faculdade, né? E aí eu poderia ter o professor que fosse. Eu concordava com os meus pais, eu já briguei, inclusive, em sala de aula com colegas da minha sala, por isso eu defendia muito a visão política do meu pai, da minha mãe, né? E não dos meus professores. Então é muito louco, tipo assim, você tá falando que você não é capaz de mostrar a sua opinião, o seu lado, as suas concepções políticas, as suas ideologias para o seu filho. E que o professor, além de ser capaz, ele vai convencer 100% qualquer um a pensar exatamente da mesma forma que o professor. E porque ensinar história é fazer isso, gente, mostrar a importância da história de negros e negras é doutrinar o quê? Que tipo de doutrinação é essa que vocês estão falando que a gente está fazendo? Que existem vários seres humanos no planeta, não só pessoas brancas, ricas e europeias? É isso? Sabe? Cara, vamos unir as coisas na cabeça antes de questionar, antes de falar. Vamos pensar, mano, por que eu tô fazendo isso? E é muito louco, né? Ah, porque é de esquerda, de esquerda, de esquerda. Vocês já pararam pra pensar que ter empatia agora é de esquerda? Achar sacanagem que alguém foi escravizado
Aí eu ser de esquerda. Ah, é? Então ser de direita é querer escravizar as pessoas? Sabe? A pessoa nem sabe o que é esquerda e o que é direita. Nem sabe de onde veio tudo isso. Mas na hora de criticar, de falar... Gente, vocês terem uma ideia, falei que ia contar um caso, né? Comigo. Já aconteceu inúmeras vezes, tudo isso aí que o texto está falando, isso já aconteceu comigo. Tanto no YouTube, enfim, a polarização, exatamente isso. Aconteceu comigo tanto no YouTube acontece demais, né? Principalmente no YouTube, porque na internet as pessoas não têm pudor nenhum, elas estão ali atrás de um computador, de um nickname, escreve o que quiser. Mas já aconteceu pessoalmente também, eu vou falar o pessoalmente, que pra mim foi o que mexeu mais comigo. Eu dava aula pro 8º ano, 8º e 9º ano na época. Falar mal do capitalismo, esquerda. Tipo assim... Ah, porque o meu trabalho me explora, isso aqui. Nossa, você é de esquerda, que absurdo. É porque eu ganho uma miséria, trabalho igual uma louca, mas eu sou de esquerda que eu tô reclamando disso, sabe? Umas coisas assim. Mas enfim, vou contar essa história. Eu trabalhava no 8º e 9º ano, numa escola particular. Numa escola particular. E aí, um dos alunos... Esse 8º ano que eu tive especificamente foi uma das piores turmas que eu já tive na minha vida. E infelizmente eu tive que dar aula para eles no 8º e no 9º ano. Foi tipo assim, a pior experiência que eu tive na minha vida. E ironicamente foi o primeiro 8º ano que eu peguei. Então assim, já foi direto pro trauma, entendeu? Eu fui direto para a experiência mais fodida que eu já tive. E aí eu tive um aluno que fez um comentário homofóbico na minha aula. Ele fez um comentário bastante homofóbico assim na minha aula. Aí eu virei para ele, olhei nos olhos dele e falei assim: na minha aula você não vai falar assim. Aqui você não vai falar assim. Eu não aceito esse tipo de comentário. Olhei assim, ó, na cara dele, assim, igual eu tô olhando para vocês aqui. Eu não aceito esse tipo de comentário na minha sala. Foi isso, tá? Que eu fiz com esse menino. Enfim, um belo dia a minha coordenadora me chama. Minha coordenadora me chama e fala que a mãe desse menino foi lá reclamar de mim. E sabe o que ela fez, essa mãe? Ela deu um encarte, assim, um livro, um encarte, não sei exatamente o que era, do Escola Sem Partido, que eu precisava ler porque eu não estava sabendo dar aula. Vocês têm ideia disso? Porque eu virei para mim, eu nem falei todos os motivos que ele estava errado, porque a minha vontade era essa. A minha vontade era falar, meu filho, você está errado por isso, mas eu nem fiz isso. Mesmo porque eu era novata na escola, né? Não quis causar muito. Eu só virei e falei para ele, aqui na minha sala você não vai falar assim. Não vai. E a mãe dele fez isso. Então pensa, uma criação dessa, e depois a culpa é do professor de alguma coisa? Sem contar que essa criança, que hoje não é criança mais, né? Porque já deve estar no ensino médio, senão já deve ter até formado. Pensa uma pessoa com uma criação dessa. O que essa pessoa vai se transformar? Primeiro que essa pessoa vai achar que qualquer coisa que faça tá certo. Porque os outros vão estar errados e ele estará certo. Porque a mãe dele ensinou ele assim, né? Eu fiz o maior cagado dentro da sala de aula, mas minha mãe foi lá reclamar com a professora. Então, eu nunca tô errado, porque a maior cagada que eu faço, vão lá reclamar. Então, já começa educando aí, errado aí, né? Tipo assim, eu sempre estarei certo. E segundo que preconceito, homofobia, fichinha, né? Só que não. Na hora de educar o filho, não abre a boca, mas na hora de falar da escola sem partido, oh, e como?
Não, na hora de educar o filho, não abre a boca, não tá nem aí, deixa de qualquer jeito na escola. Na hora de reclamar da professora, porque eu inclusive sei lá o que esse menino falou para ela. Mas você acha que ela tentou procurar saber se o menino estava falando fazia sentido? Claro que não, meu filho tá certo, todo mundo tá errado. Agora imagina você criar uma pessoa desse jeito. Vamos finalizar aqui. Em terceiro lugar, precisamos considerar que os estudantes não são tábuas rasas, incapazes de dialogar, de ter opiniões e elaborar críticas. As crianças e os jovens são seres abertos a aprender com o mundo e o fazem através de intensas trocas, nunca apenas passivamente aceitando tudo que se lhe diz ou ensina. Gente, em nenhuma sala de aula que o menino tenha o mínimo da inteligência, ele vai, participar de uma discussão igual a gente está fazendo aqui agora e não falar, não, mas como assim? Não, mas espera aí, minha mãe disse isso, ou então eu vi isso em algum lugar. Gente, é trabalhar a inteligência. Quando você fala que o professor é doutrinador, você está falando que seu filho não tem inteligência nenhuma, que não tem preparo nenhum. A ideia de doutrinação é completamente vazia e se sustenta na frágil ideia de que os mais jovens têm menos condições de aprender sobre a vida, o que é o contrário, né? São justamente os jovens que têm mais capacidade de aprender e entender o mundo. Quanto mais jovem, mais novo você é, mais capacidade você tem para absorver, entender, interpretar, compreender, observar várias visões, criar a sua. Quem assistiu a uma aula de história sabe muito bem que o debate e o diálogo aberto ocorrem entre estudantes e professores, na busca de compreender melhor o que ocorreu no passado, mas também como as coisas podem ser melhores no presente. É nessa aula de história que crianças e jovens poderão, ao exercitar o diálogo, desenvolver sua competência crítica, elemento central para a sua vida e para a vida na sociedade. Por isso, gente, o povo quer excluir humanas de currículos aí, quer o quê? Seres não pensantes, seres não críticos, seres que simplesmente copiam, que fazem tudo igual a todo mundo, seres doutrinados. Se você não tem um ensino amplo, um diálogo, né? Mostrar visões diferentes, mundos diferentes, aí sim você doutrina, se você não tiver nada disso. O tom acusatório com que apontam professores de história de doutrinadores apenas tem o objetivo de continuar contraditoriamente a mostrar um mundo baseado em apenas uma doutrina, uma mesma visão de mundo, aquela legada através do genocídio e escravização pelo colonizador. Perfeito. Uma aula de história é um espaço público onde se aprende sim doutrinas e teorias diversas, mas é sobretudo o lugar onde se aprende a conviver. A difícil arte da convivência, do respeito, do diálogo, do diferente. Por isso que é importante a gente mostrar, a gente ampliar e não reduzir. Um jovem que não vai à escola e não frequenta uma aula de história, onde pode debater e discutir com seus colegas e professores, não aprende a entender a pluralidade do mundo. Uma criança ou um jovem não são tábuas rasas, incapazes de dialogar, de contestar ou de resistir. Uma aula sobre o reino de Kush permitiu a eles muito conhecimento sobre um povo que esteve por séculos afastado de direito de ser visto como um povo com cultura, vida e complexidade, que antes não tinha no currículo. Mas também despertou neles muita curiosidade para saber por que o reino de Kush não fazia parte do currículo da história, ou por que não estudava e estuda as religiões de matriz africana em sala de aula. Lindo o texto, hã? Gente, é isso. É preciso entender que, na verdade, o que a gente está fazendo quando a gente mostra tudo isso, quando a gente mostra essa diversidade, é justamente o oposto de uma doutrinação. Porque doutrinar é mostrar o único, e falar que aquele único, só aquele é possível. Só que não. Numa aula de história, a gente mostra o plural, o diverso, Aí é que está a diferença. Se vocês quiserem o texto,
tá aqui, eu vou colocar no chat, vou colocar o link abaixo para quem tá assistindo o vídeo. Ah, gente, eu prometi mostrar para vocês, mostrar aqui também com relação ao texto que eu falei que é do Bruno Leal, do Café História. Tem esse livro aqui também, ó, Novos Combates pela História, Desafios do Ensino, e que foi publicado pela editora Contexto, que fala muito sobre essa questão, né, do ensino de história, do negacionismo, e tem um texto do manda-chuva do site. Cadê? Aqui, ó. Fake News do passado ao presente, Bruno Leal. Tem um texto dele aqui. Então, para quem quiser, tem link do livro aqui. Oh, meu Deus do céu. Tati, sabe digitar. Para quem quiser, tem link do livro aqui. E tem vários textos assim interessantes para quem se interessa por esse assunto, né, de ensino de história e da atualidade, né, que é muito a vibe do texto que a gente leu. Tá aqui.